Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, e que no período de pandemia e de isolamento social a gente está fazendo dessa forma, gravando. Se você entrou no grupo recentemente, não tem o Livro dos Espíritos, é bom acompanhar as aulas tendo, né? Lá na livraria do Centro Espírita do Calvário ao Céu, na rua Coronel João Manuel 763, nós temos Livro dos Espíritos e Evangelho para doar, se a pessoa não tiver. Tem também algumas encadernações melhores aí, se a pessoa quiser comprar. E é bom porque assim a gente lê a pergunta, comenta a resposta, e às vezes você quer ler a resposta na íntegra, é bom ter o livro aí para os seus estudos. Muitas pessoas têm perguntado sobre o retorno das atividades presenciais. Agora, nós já temos, né, na terça-feira, palestra pública já há algum tempo, que retornou com todos os cuidados sanitários. A partir de setembro, vamos ter novamente as palestras do domingo à noite, da segunda à noite, da terça à noite. Na quinta, nós teremos alguns cursos retornando. O Livro dos Espíritos ainda vamos mais um tempinho enviar dessa maneira gravada a aula, mas vamos conversando aí com os monitores, com os participantes para vermos a possibilidade de retorno. Bom, hoje nós vamos estudar o livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, e dentro do capítulo 7, o item 4, Influência do Organismo. A questão então é a 367. Kardec pergunta: o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Na verdade, a matéria é apenas um envoltório, né? O espírito continua tendo as mesmas virtudes, defeitos. Mas, como veremos nas questões seguintes, a matéria vai ser um limitador das ações, né, do espírito. Ele não tem a liberdade que tem enquanto está desvinculado da matéria. A matéria acaba sendo um elemento restritivo, né, da liberdade do espírito aí. A questão da identificação, claro que se o corpo tem algumas limitações, como veremos aí nas próximas questões, isso vai gerar também impossibilidade de manifestação das plenas faculdades aí do espírito. A questão 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Não, né? Eu já falei no final da anterior, o corpo é um limitador. O corpo vai impedir que o espírito manifeste todas as suas potencialidades. É como um aprisionamento mesmo. Por isso que as pessoas têm muito medo da morte, né? Mas os espíritos sempre nos alertam que é muito mais difícil, complexo o reencarne, né? Volta para o corpo, do que o desencarne. Porque quando nós desencarnamos, de alguma maneira estamos nos libertando dessas amarras. Vai ter um comentário um pouco abaixo aí que eu já vou adiantar, que ele diz que é como se o corpo fosse uma água lodosa, né, como se fosse um pântano. Imagina a gente se locomovendo aí dentro de um pântano, a dificuldade que nós temos, né, por causa da resistência ali. Ele falou que o corpo é mais ou menos isso para o espírito, né? Ele dificulta os nossos movimentos ali, limitando, portanto, as nossas potencialidades enquanto espírito. Na 368A, de acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Os espíritos falam assim, né? E bastante opaco, ou seja, um vidro que limita bastante aí. Aí no comentário fala dessa, como se fosse uma água lodosa, né? Que eu falei na questão anterior, impedindo o pleno movimento das potencialidades do espírito. Agora a questão é a 369. Na questão 369 temos a seguinte pergunta:
O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Aqui é importante explicar que a palavra órgãos, né, usada no século XIX, porque a medicina não tinha o desenvolvimento que tem hoje, né? Então usava-se de maneira genérica a expressão órgãos para as partes do corpo aí, né? Então ele pergunta se o exercício das faculdades está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, mas num sentido amplo a palavra órgãos aqui, né? Aí os espíritos respondem que os órgãos são os canais de manifestação da potencialidade do espírito, né? E essa manifestação está relacionada ao desenvolvimento desses órgãos. Então, se eu tenho limitações nesses órgãos, o espírito não vai poder manifestar-se naquele item de maneira satisfatória. Pensar, talvez um exemplo assim, a cegueira, né? Se eu tenho limitações visuais, o espírito não vai, enquanto encarnado, enxergar. Lógico que, liberto do corpo, por exemplo, durante o sono, o espírito continua enxergando, não é? Mas em vigília, acordado, né, ligado ao corpo, ele não consegue manifestar essa potencialidade porque o corpo tem um órgão com defeito ali, né, que está limitando o exercício dessa característica aí, dessa potencialidade. A questão 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Volto a falar a palavra órgão de maneira genérica aí, né? Não confunda o efeito com a causa, né? O espírito é que tem as faculdades, né? O corpo tem as suas limitações, então, enquanto estiver ligado a esse corpo com limitações, o espírito não manifesta essas potencialidades, mas ele continua tendo, né? Os órgãos não dão as faculdades para os espíritos, são os espíritos que têm essas faculdades, eles podem ou não manifestar naquele corpo de acordo com o que aquele corpo, naquela vida terrena lhe oferece, né? As faculdades impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? Se o espírito tem essas faculdades, a tendência é que ele que esses órgãos, né, de maneira genérica, aí se desenvolvam mais, né? Por exemplo, um espírito com grande potencialidade intelectual, ele vai estimular o desenvolvimento do cérebro, né? Porque vai utilizar esse cérebro, exercitar como se fossem músculos, né? Vai exercitar fazendo com que esse cérebro a gente sabe, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que nós usamos uma capacidade muito pequena do nosso cérebro. Então, se está ligado ao corpo ali, um espírito de grande condição intelectual, ele vai utilizar melhor esse órgão, né, no caso o cérebro, do que um espírito que não tem esse desenvolvimento intelectual. A última questão da primeira parte aqui do estudo, a 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Unicamente não é o termo, ele fala, né? As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constitui o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Então, o que ele está dizendo é que o espírito é que tem as potencialidades, dependendo do corpo, ele pode manifestar melhor ou não tão bem essas potencialidades, né? Ele diz no comentário aqui que o espírito, ao encarnar, ele traz certas predisposições, né? No planejamento reencarnatório nós trazemos essas predisposições. E lá no fim ele vai dizer, através de certos, é um exemplo isso, né? Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida.
São esses sinais que o fazem bêbado ou é o vício da embriaguez que produz esses sinais? Então ele está dizendo que nós muitas vezes tomamos o efeito pela causa, né? A gente olha para uma pessoa e fala, aquela pessoa ali tem o vício do alcoolismo. Mas aquela aparência que fez com que a gente detectasse isso é a aparência que causa o alcoolismo? Não. É o alcoolismo que gera essa aparência. Então, ele falou, não pense que a aparência é a causa, né? A aparência é apenas o efeito. Terminamos a primeira parte por aqui.